Gente, que saudade de vocês! Está começando o meu, o seu, o nosso dedinho de prosa. É isso aí, é isso aí. Deixa eu já chamando aqui a minha amiga, minha companheira Natasha, para vir aqui compartilhar comigo deste momento literário. Então, venha Natasha! Cabeça, muito bom dia, Fábio. Vem chegando, gente. Simbora que hoje nós vamos falar de prosa. É isso aí. Bom dia, mulher. Bom dia! E aí, como é que tá? Tô bem, amiga. E você? Tudo certo, tudo certo. Sobrevivendo às correrias. Jesus, que coisa! Esses últimos dias estão tensos. Mas vamos lá, Natasha. Você tem que dizer para esse povo que nós temos coisa boa vindo por aí nessa semana. Inclusive, coisas boas que vão falar sobre a mocinha que acabou de entrar, uma tal de Kélida. Já ouviu falar dessa querida Exato! autora que está nas grandes paradas de sucesso literário? É só trocar a estação que você encontra alguma informação sobre a Kelly e suas obras, né? Que bacana. Isso Bom, mesmo. lembrando que a gente teve quinta-feira passada, a gente fez uma apresentação do livro dela, O Susto, né? Então, quem não assistiu, corre lá, assista, que foi muito bacana. E nesta quinta-feira a gente vai conhecer um outro lado da Kélida, né? A Kélida traz para a gente aí, na verdade, um livro de poesia, né? Entre palavras, bicadas, rimas e penas, voam poemas. Então vamos lá. Estamos aguardando vocês, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Isso mesmo, isso mesmo. É sempre um prazer, inclusive, né, trazer aí os maravilhosos, né, textos da Kélida. E ela vem trazendo, ela que a gente sempre conhece por trazer livros infantis em prosa, ela vai trazer essa nova perspectiva nos versos que eu tô ansiosíssima para falar sobre. Olha quem tá chegando, Marcos Toca do Aventureiro. Deus te abençoe, diz que nós somos madrinhas literárias dele. Saudade, saudade. Natasha, você participou de um trem representando o Prosa Verso e Vinho essa semana? Conta para esse povo. Sim, o Gerson, né, lá do Nordeste, lá da cidade de Bezerros, nos convidou aí para falar um pouquinho sobre literatura, junto com outros dois profissionais muito bacanas, escritores também. Cada um falou um pouquinho da sua área, né? Conheci um pouquinho mais sobre HQs, que são as histórias em quadrinhos. Depois conheci um pouquinho mais sobre RPG, né, como tudo começou e um trabalho desenvolvido pelo João, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas enfim, assistam pelo canal do YouTube. Depois eu deixo, a gente deixa aí o canal do YouTube para que vocês possam acompanhar certinho. Então foi, na verdade, um esquenta, né, para a Flibes, que é a Festa Literária de Bezerros, né, que vai acontecer os eventos presencialmente na próxima semana, no começo do mês que vem, mas houve ali dois painéis literários, né, um no sábado e um no domingo. Então a gente teve ali uma participação, podendo falar um pouquinho sobre essa questão de como está a literatura, né, da importância da divulgação, a importância do papel de cada autor também de fazer a sua parte. Então foi muito bacana. Tá, joia? Agradeço, Gerson, pelo convite, né, por ter feito aqui para o Prosa Verso e Vinho e foi enriquecedor. Com certeza, sem dúvida. Senti muito de não poder estar, mas tenho certeza que o bate-papo foi maravilhoso. Eu quero fazer aí, né? Quero conferir, me deliciar aí com esse super bate-papo. Coração muito grato sempre, né, do Prosa Verso e Vinho, para com vocês que nos convidam aí para falar de literatura, que é o que a gente mais gosta. Bom, olha quem tá chegando. Olha que saudade de vocês, gente. Ó, a história de uma escritora tá por aqui. Ó, o Marcos está dizendo que um dia eu e Natasha temos que jogar RPG. Marcos, a última vez que eu joguei RPG, eu estava no ensino médio. Então, imagina, faz as contas, faz um tempinho aí. Ai, Jesus. Então, assim, a gente vai precisar de algumas aulinhas aí, né? Sobre. Ó, o Marcos está perguntando sobre feedback do seu livro.
e tudo mais. Olha isso. Bom, Sim, minha sim. gente, Eu diga tenho, lá. só respondendo a pergunta do Marcos, né? Eu tenho, na verdade, tido feedbacks muito carinhosos, né? E eu tenho tido daí o hábito de postar então os feedbacks aos sábados, para que vocês possam também ter uma noção de pessoas que tiveram contato com a minha obra e o que elas acharam. Isso aí. Ah, que delícia, que delícia. Fiquem atentos, então, à página pessoal da Natasha Liscoves aí. E essa mocinha sempre tem novidades lá sobre sua escrita, seu trabalho. Hoje, gente, eu preparei para trazer aqui para vocês o que nessa vida. Nós estamos com a última edição do Literato Dente de Leão, que foi lá de março, que tem como título Os Novos Imigrantes. E eu achei, assim, uma temática muito pertinente para que a gente possa, né, trazer aqui para o Dedinho de Prosa, para que a gente possa também, claro, estar sempre aí prestigiando essa página que é alimentada por grandes escritores aí do Brasil, desse Brasilzão de meu Deus, que as pessoas que estão à frente na área editorial, nós temos aqui, O Sérgio deixa eu pegar, o Fernandes. Sérgio Fernandes e a Daiane Carrasco. E, bom, essa foi a última edição, nós somos aí apoiadoras desse projeto. E eles vieram aqui com tudo, indicaram livros, trouxeram também resenhas de livros, tem conto, tem poesia e tem também um artigo, que foi um artigo que eu achei de extrema necessidade para a gente discutir aqui, porque eu adoro um texto que traga boas provocações. O que é aquilo que eu chamo de provocação? É aquilo que nos leva à reflexão, a sair de dentro da caixa e a pensar além, né? Pensar um pouquinho mais além. Porque os textos que nos entregam tudo não fazem a gente pensar, eu acho que deixa a gente assim, claro, tem muitos textos que trazem um acalento e tudo mais, mas eu acho que tudo tem um propósito para fazer a gente refletir um pouquinho. Eu acho que todo texto tem que ter propósito, né? Então, seja para acalentar o coração, seja para repensar nos nossos próprios atos enquanto seres humanos, seja para a gente conseguir olhar para o outro com mais empatia, enfim, de alguma forma os textos precisam nos tocar, né? Precisam nos tirar da caixa que a gente está tão acostumadinho a ficar. Bom, então eu trouxe para vocês aqui em primeiríssima mão, porque a gente não tinha comentado ainda sobre essa edição. Então, simbora, que eu quero falar hoje. Olha o título, gente. Eita lasqueira. É um artigo. É um artigo que tem como título Gringo Influencer. Carisma ou atestado de viralatismo? Eita lasqueira! Foi escrito pela Karine Souza e Pousas. Lembrando que Literato Dente de Leão tem uma edição mensal sempre, tem uma newsletter, que é um boletim digital, no qual de mês a mês vocês vão ver uma preparação super, super bem feita de muitos autores aí que estão seguindo, né, essa responsabilidade de trabalhar com tanta maestria, temáticas aí que sempre nos levam a boas reflexões. Então, simbora, que eu quero aqui fazer a leitura desse artigo. Bora lá! Morar num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza é realmente uma beleza. Jorge Benjor não podia ter cantado diferente. Acontece que com a popularização da internet, nossa caminhada em relação à globalização acelerou. Ter experiências culturais completamente diferentes das nossas estão a um clique de distância. O brasileiro curioso e criativo aproveita esse fenômeno principalmente nas redes sociais. Seguir influenciadores digitais é uma porta de entrada para conhecer novas pessoas, novas formas de encarar a vida. Talvez o evento mais contraintuitivo seja o fato de os brasileiros seguirem perfis estrangeiros que, pasmem, moram ou visitam o Brasil
e contam como eles percebem esta experiência. Sim, estou falando que é comum chover brasileiros nesse tipo de perfil. Pode ser que a esta altura você já tenha me interrompido com pensamentos do tipo: ah, mas é bom saber o que pensam de nós. Não vejo nada de errado em conhecer minha própria cultura e o lugar onde vivo por outras lentes. O ponto não é este. As fórmulas de marketing, enredos do tipo jornada do herói, não são desperdiçados aqui. Observando esse tipo de perfil, é possível notar um padrão na construção dos conteúdos. São piadas sobre os costumes, expressões e até estereótipos, que, por vezes, nem existem na prática do que é ser brasileiro, enaltecendo este estilo de vida. O perfil do público fica explícito. O conteúdo não é construído para que alguém de outras paragens desperte a curiosidade ou se encante pelo Brasil. As postagens são para atrair brasileiros. E diga-se de passagem, alcançam o ideal com maestria. Para quem é fã de piadas sem graça, como é o meu caso, ou gosta da narrativa rápida e fácil, típica dos conteúdos para feeds infinitos nas redes sociais, vale dizer que este pode ser um padrão viciante. Porém, não se deixe enganar pelo pão e circo. São migalhas de afago ao ego do brasileiro que segue sua saga na busca de aprovação por países imperialistas. Sim, este é um detalhe que não pode escapar à discussão. A maioria destes gringos influencers, seguidos e acolhidos por brasileiros, são personalidades norte-americanas ou europeias. Peraí, mas o Brasil tem imigrantes do mundo inteiro? Sim. E este é o ponto. Nós não temos gringos influencers latinos bombando nas redes sociais brasileiras, por exemplo. Se o legal é o ponto de vista de estrangeiros sobre o Brasil, por que não acolhemos também um perfil asiático, africano ou um imigrante latino? Mesmo não sendo pé de valsa, reforço o refrão cantado por Ju, ai Jesus, Juraildes da Cruz, em Nós é Jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Por trás de cada tela, de cada clique, existe um ser humano. Ou acreditamos que assim é. Quando as pessoas têm uma atitude de forma massiva, podemos tentar analisar o que essa maioria intenta. Não dá para esquecer a hipótese do complexo de vira-latas ou viralatismo, elaborada por Nelson Rodrigues. Ele enfatiza justamente essa questão, mostrando como o brasileiro se coloca nesta posição. Estaremos fazendo um movimento em busca do entretenimento, de novas perspectivas, simplesmente apresentando nosso ângulo mais caloroso e carismático? Ou esta atitude não passa apenas de uma repetição da necessidade de aprovação por determinadas culturas? Este é um ponto que ultrapassa a fronteira das massas. Trata-se de uma tendência que se espalha pela produção acadêmica, respingando de bom grado na cultura e na arte. Aqui a questão maior é a validação. Um jogador de futebol, para ser considerado bom e ter o passe valorizado, precisa ser comprado por um time estrangeiro. Melhor ainda, se for europeu. Um cientista, para ter seu doutorado considerado de qualidade, deve fazer um sanduíche numa instituição no exterior. Mesmo que em algumas áreas tenhamos excelência científica, como no caso das ciências ambientais. Qual seria o motivo? Provavelmente está neste estigma que carregamos desde a época em que nosso país
foi colonizado por Portugal. Uma expectativa de receber as tendências e diretrizes das grandes potências econômicas do planeta. Por isso estamos sempre passando o chapéu em busca da nossa esmola de cada dia. Essa bandeira é velha. No Manifesto Antropofágico de 1928, Oswald de Andrade não poderia sintetizar melhor. Tupi ou não tupi? Eis a questão. Este é um chamado para reflexões mais profundas, internas, e que podem refletir em saúde individual e coletiva. Está relacionado com o movimento de se assumir a brasilidade sem a intenção de ocuparmos o trono de nossos opressores. Se os índios, no caso indígenas, esperassem a aprovação dos colonizadores para manterem seus modos e padrões, então o banho não seria mais um ritual de higiene diária, e sim uma passada de panos semanal. Sem nos fecharmos à nossa própria cultura, é hora de aceitarmos o outro, mas sem gesto de subserviência. Não devemos aguardar o aval estrangeiro para nos sentirmos gratos por sermos quem somos. Ainda assim, a troca de ideias é enriquecedora. E já que somos tão hospitaleiros, sempre que possível, também vale oferecer um cafezinho junto com os 2 dedos de prosa. E aqui, então, terminamos o artigo da 8ª edição do Literato Dente de Leão, com a temática Os Novos Imigrantes, escrito por Karine Souza e Pousas. Acho que é Pousas ou Pousas. É a Karine Souza. E aí, minha gente, bom dia. Ó, meus pais também chegaram por aqui. Muito bom dia, queridos. Minha gente, vocês já pararam para pensar nessa temática do complexo de vira-lata? Já parou, Natasha? A gente sempre acha que os outros são melhores, né? E a gente não pode ficar, na verdade, se comparando com os outros, né? A gente tem que sempre tentar fazer o nosso melhor e acreditar que a gente sim, a gente tem potencial, né? Exato, exato. Esse texto ele vem realmente fazer o convite para nós a pensarmos exatamente naquilo que estamos apreciando enquanto conteúdo digital, mas além disso, pensarmos, será mesmo que a gente necessita dessa aprovação de fora para sermos considerados bons no que fazemos? Realmente as pessoas têm esse hábito, vocês não acham? De falar, olha, tal escritora já está sendo reconhecida lá nos Estados Unidos, que geralmente, né? Geralmente é por aí que vai. Lá na Europa. Mas não, o autor, para ele poder, assim, de fato, ser reconhecido e dizer, nossa, como ele escreve bem, basta ele ter o reconhecimento de nós brasileiros. E eu acho que é isso que a gente vem buscando diariamente, que os brasileiros possam prestigiar aquilo que é nosso. Eu escolhi esse artigo, né, dessa última edição, porque de fato vem nos cutucar ali na ferida, muitas vezes, dessa busca que a gente, sem perceber, realiza, dessa validação que sem que a gente de fato observe com clareza, a gente vai indo naquilo que muitos chamam de política de manada, né? Vai indo no meio da manada e vai se deixando levar por isso. Eu mesma já vi, sim, pessoas que visitaram o Brasil e que vêm falar sobre os nossos costumes, né? E que, como a autora trouxe, geralmente aí são de origem europeia. Sim, Natasha, já viu o relógio? Então, minha gente, estava até com saudade até do relógio que estava mostrando para mim, gente, né? Dá Posso mostrar saudadezinha. de novo. Não, não, tá bom, tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. Mas, de fato, é um convite para a gente pensar, e inclusive um convite para a gente pensar também na fuga de cérebros, né? Que é um assunto ainda mais complexo, um pano para a manga para um outro momento, que acontece muitas vezes. Aqui ela fala para
você ser um bom pesquisador, você tem que fazer um sanduíche, né? Ou seja, você tem que fazer parte da sua formação fora do Brasil, para você ser considerado muito bom aqui no Brasil. Por que isso, gente? Por que, que a gente precisa dessa validação externa sempre? Por que, que a gente só valoriza mais aquilo que vem de fora? Não que a gente tenha que, de fato, se fechar aqui numa bolha e não estar atento às tendências ou aquilo que temos lá fora, mas na verdade é que enquanto a gente tiver essa perspectiva de que tudo que se produz no Brasil não é bom, nós vamos continuar nos desprestigiando e vamos só, na verdade, alimentar essa tendência de que o Brasil não consegue produzir a própria literatura de qualidade, ter bons pesquisadores, né, ter bons produtos construídos aqui, produtos nacionais. Por que, que a gente tem esse hábito de valorizar aquilo que é importado, não é mesmo? E ela vem nos dar um alerta. Se a gente quer tanto nessa validação do de fora, quer saber como é que as pessoas de fora veem o nosso Brasil, por que, que a gente não, então, valoriza, né, os latinos, por exemplo, valorizamos outras culturas que são tão menosprezadas por muitos aí, né? Nós temos diversas culturas. Natasha mesmo já viajou por países aí, né? Países dentro dessa gama latina para conhecer essas culturas também. Ela valoriza bastante esses aspectos, né? Que mais, Natasha? México? Para onde mais você foi aí? México, Argentina, Chile, né? Isso mesmo, isso mesmo. Para conhecer um pouquinho, Trazendo que, querendo ou não, faz parte da nossa história, né? Aqui do Brasil também, porque tá ligado, né? A América do Sul tá ligada. completamente, completamente. Natasha, que é então uma grande adoradora de novelas mexicanas, ela foi lá conhecer de pertinho esses espaços. Então, essas pessoas não são muito enaltecidas, mas se for europeu, olha, esse povo gosta, esse povo gosta. Até a gente às vezes cai nessa armadilha, né? Então, que a gente possa ficar atento aí a esse complexo de vira-lata, que a gente não vai cair nessa, hein, minha gente? Vamos lá, eu tô confiando que vocês estão pensando fora da caixa. Ainda mais Simbora. nós brasileiros, né, que somos ricos em criatividade, né? Muito. Então nós temos que Gente, valorizar o que nós temos de melhor. brasileiro tem que ser estudado pela NASA, gente. Brasileiro é resiliente. Brasileiro inventa. Brasileiro levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pode estar na pindaíba, ele sempre vai dar um jeito. Esse é o brasileiro, minha gente, que a gente possa valorizar e, claro, acolher quem vem de fora também, mas sem esse complexo de subserviência que a nossa autora vem nos trazendo. Inclusive, muito obrigada, Karine, por escrever e expor as suas ideias para fazer com que a gente possa também sair da caixa nessa manhã. Muito obrigada, queridos do Literato Dente de Leão, que tem aí conosco essa parceria, Sérgio Fernandes, Daiane Carrasco e tantos outros escritores que fazem parte desse projeto maravilhoso. Com o coração sempre grato, nós aqui estamos para falar um pouco mais sobre vocês. E a Kelly está aqui falando, ó, realmente é para refletir e nos questionar. Verdade, né, querida? Ó, o Severino tá falando, estou gostando sobremaneira desta live. Que bom, Severino, que bom. Ficamos tão felizes quando vocês gostam do conteúdo. Diga, Natasha. Exato. Severino que acompanhou e assistiu no domingo a live lá da Filibes Que também, né, contribuindo com delícia! excelentes comentários e sigam o perfil do Severino, Severino que escreve cordel, me corrija se eu estiver errado, Severino, tá? Mas que declama aí seus textos com muita graça e muita maestria, que eu tenho acompanhado aí o Instagram dele, tá bom? Que delícia, que delícia. Seja muito bem-vindo, Severino. Pessoal, vamos atrás de Severino. Precisamos ir na terceira cultura brasileira. Nada melhor que começar com um belíssimo cordel, vocês não acham? Bom, minha gente, estamos já finalizando, coração apertadinho aqui, mas temos que finalizar. Um excelente dia para todos vocês, uma excelente terça-feira. A gente ainda se vê essa semana. E não se esqueça que quinta-feira tem live, hein? Né, Natasha? Às
20 quinta-feira. horas, horário de Brasília, nossa apresentação e análise do livro da Kélida, que está aqui conosco, né? Entre Poesia. palavras, entre palavras, bicadas, rimas e poemas, voam penas. Tá? Então, Perfeito. Que título maravilhoso. E olha já o Severino acrescentando que ele escreve além do cordel, haikais e versos livres. Uou, Severino, preciso conhecer sua página também. Simbora. Vamos lá, prestigiar o trabalho uns dos outros. Beijo grande, minha beijo. gente. Abençoado dia, meus pais também. Tchau, tchau, Natasha. Até.